Avery estava atrasada, como sempre. Ela arrancou sua mala do bagageiro do trem, os dedos apertando firmemente a alça enquanto pisava na plataforma lotada. Seu celular não parava de vibrar com mensagens frenéticas de sua melhor amiga, lembrando-a de que tinha exatamente 20 minutos para chegar ao hotel se quisesse manter sua entrevista de emprego. Ela se esquivou pela multidão caótica da Grand Central Station, arrastando sua mala atrás dela. As rodinhas saltavam sobre as placas irregulares do chão, e ela mal percebeu quando outra pessoa pegou uma mala quase idêntica à dela no mesmo local. Foi só quando tropeçou em um táxi, ofegante, que notou algo estranho. A mala parecia mais pesada do que se lembrava. Com o senho franzido, Avery abriu o zíper levemente. Seu estômago afundou. Aquela não era sua mala. Em vez das roupas cuidadosamente dobradas compradas em brechós e da pasta com seu currículo, encontrou camisas sociais impecavelmente passadas, um relógio elegante guardado em uma caixa de veludo e... será que aquilo era um rolo de notas de $100? Sua respiração falhou. Quem, pelo amor de Deus, andava com tanto dinheiro por aí? O pânico começou a tomar conta dela. Ela tinha a mala de outra pessoa, alguém que claramente tinha muito mais dinheiro do que ela jamais sonharia em ter. Procurando desesperadamente por uma etiqueta, finalmente encontrou. Um discreto rótulo de couro gravado com o nome Dominic Hayes. Avery não fazia ideia de quem ele era, mas, pelo conteúdo da mala, ele devia ser alguém importante. Ela gemeu, jogando a cabeça para trás contra o banco do táxi. Justo hoje, justo agora, não havia tempo para voltar. Sua entrevista começaria em 10 minutos. Rezando para que Dominic Hayes ainda não tivesse denunciado a mala perdida à polícia, ela apertou a mala contra o peito e disse a si mesma que a devolveria depois da entrevista. Enquanto isso, Dominic Hayes estava furioso. Seu assistente, Oliver, estava ao lado dele, pálido. Senhor, estamos revisando as imagens de segurança da estação agora. Encontraremos a pessoa que pegou sua mala, disse ele, tentando acalmá-lo. Dominic passou a mão pelo rosto. Ele não se importava com as roupas ou o dinheiro. Essas coisas eram substituíveis. Mas dentro daquela mala havia uma pasta contendo contratos confidenciais avaliados em milhões. Negócios que não podiam cair nas mãos erradas. Ele se virou bruscamente, seus olhos azuis aguçados varrendo a estação. Encontrem-na agora. A entrevista de Avery foi um desastre. Ela tropeçou pelas respostas, distraída demais pelo fato de estar carregando a mala de um milionário, como se fosse uma fugitiva. O entrevistador levantou uma sobrancelha quando ela gaguejou sobre por que queria o trabalho, e assim que saiu do escritório, sabia que não conseguiria o emprego. Derrotada, suspirou e tirou o celular do bolso. Precisava encontrar Dominic Hayes antes que isso se tornasse um problema ainda maior. Ela pesquisou o nome dele e quase deixou o celular cair. Dominic Hayes não era apenas um empresário qualquer. Ele era um dos milionários autodidatas mais jovens do país, CEO de uma poderosa firma de investimentos e frequentemente aparecia nas notícias por tudo, desde negócios de alto nível até sua aparência devastadoramente atraente. E ela tinha a mala dele. Meu Deus, murmurou Avery frustrada. Precisava resolver isso rápido. Dominic estava em um café a poucos quarteirões da estação. Quando viu Avery sentada lá, segurando uma xícara de café, ele soube que a havia encontrado. Parado à frente dela, sua presença dominava o ambiente. Mesmo na penumbra do café, seu terno impecável e seus olhos penetrantes a prenderam no lugar. Por um momento, nenhum dos dois falou. Então, lentamente, ele deslizou para o assento à frente dela. Você tem algo meu, disse ele. Sua voz calma, mas com um tom perigoso. Avery sentiu seu coração martelar no peito. Eu não quis pegar. Foi um engano, juro. Dominic ergueu uma sobrancelha. Mas você não o devolveu imediatamente. Eu só tinha uma entrevista e então estava tentando descobrir como entrar em contato com você. Ela hesitou, sentindo-se ridícula. Ele a estudou por um longo momento. Então, para surpresa dela, o canto de sua boca se curvou levemente. Você teve sorte de eu ter encontrado você primeiro, disse ele, sua voz suave, mas carregada de algo sombrio. Sabe o que havia naquela mala? Avery engoliu em seco. Pilhas de dinheiro e roupas caras. Entre outras coisas,
Ele completou pressionando os lábios. Documentos importantes. O estômago dela revirou. Ah! Dominic recostou-se na cadeira, observando-a. E agora me encontro me perguntando: quem exatamente é você, Avery? Os olhos dela se arregalaram. Como sabe meu nome? Ele sorriu de leve. Tenho meus métodos. Avery sentiu seu pulso disparar. Este homem era poderoso, intimidador e completamente fora de sua liga. No entanto, havia algo no jeito que ele a olhava que fazia sua respiração falhar. Ela não fazia ideia de que esse único erro mudaria sua vida para sempre. Dominic verificou o conteúdo da mala rapidamente, movendo-se com precisão eficiente. Cada bolso foi inspecionado, cada documento examinado. Finalmente, ele fechou a mala com um estalo e soltou o ar pelo nariz. Tudo está aqui. Avery soltou o ar que nem percebeu estar segurando. Viu? Eu disse. O olhar dele voltou para ela, afiado como uma lâmina. Você não faz ideia de quão sortuda é. Ela bufou, cruzando os braços. Sortuda? Acabei de estragar uma entrevista para um emprego que eu precisava desesperadamente, porque estava ocupada entrando em pânico por causa dessa situação toda. Por favor, me diga como sou sortuda. Algo brilhou em sua expressão. Surpresa, talvez. Então, para a total perplexidade dela, seus lábios se curvaram. Você é corajosa. Ela estreitou os olhos. Sou honesta. Dominic se recostou, considerando-a. Para que era a entrevista? Avery hesitou. Uma posição de assistente pessoal em uma agência de marketing. Ela deu uma risada sem humor. Mas não importa agora, tenho certeza de que fiz papel de boba lá. Ele tamborilou os dedos na mesa, seu olhar pensativo. Você precisa de um emprego. Ela franziu a testa. Obviamente. Ele a estudou por um longo momento. Então, como se tomando uma decisão, alcançou o bolso interno de seu paletó e retirou um cartão de visitas preto e elegante. Colocou-o sobre a mesa entre eles. Venha ao meu escritório amanhã de manhã, disse ele. Posso ter uma oportunidade para você. Avery piscou atordoada. Perdão. Dominic se levantou, ajustando as mangas do paletó. Você é claramente engenhosa e não se intimida facilmente. Ele sorriu levemente. Posso usar alguém assim. Ela o encarou completamente desnorteada. Você nem me conhece. Ele sorriu. Sei o suficiente. E tenho bons instintos. Avery olhou para o cartão. Seu nome estava impresso em letras prateadas elegantes, junto com um endereço no coração de Manhattan. Quando ela olhou de volta, ele já estava saindo. Ela exalou profundamente, atordoada. O que diabos acabou de acontecer? No dia seguinte, Avery estava parada em frente a um arranha-céu brilhante, segurando o cartão tão firmemente que ele ficou amassado em sua mão. Havia debatido a noite toda se isso era uma má ideia. Ela não sabia nada sobre Dominic Hayes, exceto que ele era rico, poderoso e tinha um olhar que poderia derreter aço. E ainda assim, ali estava ela, tomando uma respiração profunda e entrando no prédio. O saguão era moderno, minimalista e intimidadoramente impecável. Ela se aproximou da recepcionista pigarreando. Oi, tenho uma reunião com Dominic Hayes. A recepcionista mal olhou para ela antes de pressionar um botão em seu headset. Sr. Hayes está esperando por você. Pegue o elevador até o último andar. Avery engoliu em seco. Claro que ele tinha o último andar. Quando as portas do elevador se abriram, ela foi recebida por um espaço de escritório impressionante, com janelas do chão ao teto, que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade. Dominic estava atrás de uma enorme mesa, vestido em outro terno perfeitamente ajustado, tão dominador quanto sempre. Ele olhou para ela ao entrar, sua expressão ilegível. Você veio. Avery cruzou os braços, ainda incerta do motivo. Um lampejo de diversão passou pelos olhos dele, enquanto ele gesticulava para que ela se sentasse. Ela hesitou antes de se abaixar na cadeira de couro macia à frente dele. Ele se inclinou para a frente, juntando as pontas dos dedos. Serei direto. Preciso de uma assistente pessoal. Meu último assistente pediu demissão inesperadamente e não tenho tempo para um processo de contratação longo. Avery piscou. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma oportunidade, ele corrigiu suavemente. Não será fácil. Minha agenda é exigente e espero eficiência, mas o salário é generoso. Avery hesitou. Por que eu? Ele sorriu.
Porque você já provou que consegue lidar com pressão. Ela mordeu o lábio, sua mente girando. Isso era loucura. Ela não tinha experiência trabalhando para alguém como ele. Mas pensou em suas economias diminutas e na pilha de contas não pagas esperando por ela em casa. Exalou fundo. Certo? Quando começo? O sorriso de Dominique se ampliou. Agora. Avery mal teve tempo de processar antes que ele se levantasse, pegando o casaco. Temos uma reunião do outro lado da cidade, disse ele. Acompanhe-me. E assim, sua vida mudou para sempre. Metodissamos caçamates. As semanas seguintes foram um borrão de noites longas, reuniões de alto risco e uma tensão crescente que nem Avery nem Dominique ousaram reconhecer. Avery se adaptou mais rápido do que esperava. Aprendeu como Dominique gostava de suas agendas organizadas, como preferia seu café e como antecipar seu próximo movimento antes mesmo que ele pedisse. Quanto mais tempo passava em seu mundo, mais percebia a pressão que ele enfrentava. Negócios avaliados em centenas de milhões dependiam de suas decisões. Competidores circulavam como abutres, e sua reputação, construída tão implacavelmente, poderia ruir com um único erro. Mas o que ela não havia previsto foi o quanto começaria a se sentir atraída por ele. Era no jeito que sua voz suavizava quando lhe dava um elogio inesperado, no modo como seu olhar demorava um segundo a mais durante sessões estratégicas à noite, nos olhares furtivos e nos toques breves que enviavam faíscas pela sua espinha. O jeito como seu pulso acelerava sempre que ele entrava na sala. E então, quando achava que poderia manter as coisas profissionais, tudo mudou. Era após um evento exaustivo, um desses eventos exclusivos repletos de champanhe, negócios cochichados e pessoas que usavam sua riqueza como armadura. Avery esteve ao lado de Dominique a noite toda, desempenhando o papel de sua assistente, enquanto tentava ignorar o jeito como as mulheres se aglomeravam em torno dele, seus risos doces demais, seus toques íntimos demais. Quando saíram, ela estava exausta. A viagem de carro de volta ao apartamento dele foi silenciosa, as luzes da cidade passando em um borrão. Então, de repente, Dominique falou: "Você foi incrível esta noite." Ela se virou para ele surpresa. "O quê?" Ele a observava, sua expressão ilegível. "Você lidou com tudo perfeitamente. A forma como navegou nas conversas, manteve as pessoas engajadas, gerenciou a imprensa. Você facilitou minha vida." Avery deu uma risada pequena, balançando a cabeça. "É meu trabalho." A mandíbula dele se tensionou. "Sim, mas isso não significa que eu não deva reconhecer." Algo no jeito que ele disse isso apertou o peito dela. Antes que pudesse responder, o carro parou em frente ao prédio dele. Ela esperava que ele dissesse boa noite e a deixasse ir. Mas em vez disso, ele saiu e segurou a porta para ela. "Suba", disse ele. "Só para uma bebida, sem expectativas." Ela hesitou. Toda sua intuição dizia que isso era perigoso, mas algo no jeito que ele a olhava tornava impossível dizer não. Dentro do apartamento dele, Avery sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas da cidade, móveis de couro escuro e um ar de luxo discreto. Dominique serviu 2 bebidas e se sentou no sofá ao lado dela. O silêncio entre eles era espesso, carregado de algo não dito. Finalmente ele falou: "Eu não faço isso", disse ele, sua voz baixa. Ela franziu a testa. "Faz o quê?" Seu olhar queimava nela. "Cruzo linhas." A respiração dela falhou. "Então, talvez não devêssemos." Dominique exalou bruscamente, passando a mão pelo cabelo. "Eu sei." Mas ele não se afastou, e nem ela. E então, inevitavelmente, ele se inclinou mais perto. A respiração dela falhou quando os dedos dele roçaram sua bochecha. Seus olhos tremeram fechando-se, enquanto os lábios dele pairavam sobre os dela. Mas antes que pudesse beijá-la, o telefone dele vibrou. O som quebrou o momento. Dominique praguejou baixinho, puxando-se para trás. Avery exalou bruscamente, seu coração acelerado. Ele pegou o telefone, sua expressão escurecendo enquanto lia a tela. Então se levantou, a mandíbula tensa. "Tenho que atender isso." Avery assentiu, forçando-se a respirar enquanto ele se afastava. Ela colocou o copo de lado, suas mãos tremendo. Isso era perigoso. E se não fosse cuidadosa, se machucaria.
Sai-se a momasitu a tuasaisi. Nos dias seguintes, Dominic voltou a ser frio e distante, todo profissionalismo. Avery disse a si mesma que era o melhor, mas isso não impediu a dor em seu peito. Até a noite em que tudo veio abaixo. Era tarde, todos já tinham ido embora horas atrás, mas Avery ainda estava no escritório terminando relatórios. Não esperava que Dominic também estivesse lá. Mas quando entrou no escritório dele, ele estava parado à janela, uma bebida na mão, os ombros tensos. Dominic, ela hesitou. Ele não se virou. Então, após um longo momento, falou: não consigo parar de pensar em você. A respiração dela falhou. Lentamente, ele se virou, seu olhar travando no dela. Tentei ignorar, disse ele, sua voz áspera. Tentei me convencer de que era só uma distração passageira. Ele deu um passo à frente. Mas não é. O pulso dela martelava. Passara semanas fingindo não sentir o mesmo. Mas agora, ali, com as luzes da cidade lançando sombras sobre seus traços marcantes, não conseguia mais fingir. Ela tomou uma respiração trêmula. Eu também. A distância entre eles desapareceu. As mãos dele estavam em sua cintura, puxando-a contra ele. Seus lábios colidiram com os dela em um beijo que vinha sendo construído por semanas, meses. Fogo e desespero. Uma liberação de tudo o que haviam segurado. Quando finalmente se separaram, ele pressionou a testa contra a dela, sua respiração irregular. Isso muda tudo, ele murmurou. Avery engoliu em seco. Eu sei, mas ela não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, algo parecia certo. E ela não ia fugir disso. Não desta vez. Não quando era ele. Os dias seguintes foram um borrão de momentos roubados e verdades não ditas. Avery e Dominic tentaram manter as coisas profissionais, mas era impossível. A tensão entre eles havia atingido seu ponto de ruptura, e agora que haviam cruzado a linha, não havia volta. Os beijos eram rápidos e desesperados entre reuniões, seus dedos roçando quando ele lhe entregava um arquivo, seus olhares travando através de salas de conferência, cheias de pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo entre eles. Mas as noites eram as piores, porque era quando as paredes caíam. Começou com sessões de trabalho tardias no apartamento dele, onde ela se sentava no sofá com seu laptop, fingindo não notar o jeito que ele a observava do outro lado da sala. Então, vieram os jantares que ele insistia em pedir, quando percebia que ela estava ocupada demais para comer, seu toque demorando em seu pulso enquanto entregava um prato. E então, uma noite, ela adormeceu no sofá, exausta, após um dia cheio de reuniões. Acordou com o som de gelo tilintando em um copo. Seus olhos tremeram ao abrir, encontrando Dominic sentado perto dela, a gravata afrouxada, observando-a na penumbra das luzes da cidade. Você deveria ir para casa, disse ele, sua voz baixa. Ela engoliu, sentando-se. Eu sei, mas nenhum dos dois se moveu. Então ele estava à frente dela, seus dedos traçando o lado de seu rosto, seu toque hesitante, como se lutasse contra algo dentro de si. Não posso fazer isso, ele murmurou. Ela sentiu o coração apertar. Então não faça. Mas em vez de se afastar, ele a beijou. E desta vez não houve hesitação, não houve contenção. Quando a manhã chegou, o mundo não havia mudado. Mas tudo entre eles sim. Dominic já estava acordado quando ela se mexeu, seu braço envolvendo sua cintura, sua respiração estável. Por um breve momento, ela permitiu-se fingir que era normal, que aquela era apenas outra manhã, que não havia 1.000.000 de razões pelas quais isso era uma má ideia. Mas a realidade voltou com força. Ela se moveu e a pegada dele em sua cintura se apertou, como se pudesse sentir seus pensamentos. Não, ele murmurou contra sua pele. Ela engoliu em seco, o coração martelando. Não o quê? Não pense demais nisso. Avery exalou fechando os olhos, mas não conseguia evitar. Sabia que o mundo não os deixaria ficar nessa bolha para sempre. E estava certa. A fissura começou pequena. Um olhar prolongado no escritório que alguém notou. Uma conversa sussurrada no corredor que levantou sobrancelhas. Mas então, os rumores começaram. Começaram como murmúrios entre os funcionários. Depois se espalharam como fogo. Quando o conselho de Dominic ficou sabendo, o estrago já estava feito. Na manhã em que tudo explodiu, Avery entrou no escritório para encontrar Dominic parado ao lado de sua mesa.
o telefone apertado na mão, sua expressão ilegível. Quem? Ela perguntou. Sua voz firme apesar da tempestade dentro dela. Ele exalou pelo nariz. O conselho. O estômago dela revirou. O que eles disseram? A mandíbula dele se tensionou. Eles não gostam da imagem. Claro que não gostariam. Um CEO bilionário envolvido em um romance secreto com sua assistente. É o tipo de escândalo que pode abalar os alicerces de sua empresa. O peito dela doía. O que vamos fazer? Pela primeira vez desde que ela o conheceu, Dominique hesitou. Então lentamente ele olhou para ela, e ela soube. Soube antes mesmo que ele dissesse. Não podemos continuar com isso, ele disse, sua voz áspera. Avery sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Queria argumentar, queria dizer a ele que poderiam encontrar uma solução, mas não era ingênua. Sempre soubera que isso não duraria. Só nunca imaginou que doeria tanto. Forçou-se a assentir. Eu entendo. Os olhos de Dominique escureceram. Avery. Mas ela balançou a cabeça, dando um passo para trás. Porque se o deixasse falar, ela se quebraria. E não podia se dar ao luxo de se quebrar. Não ali. Não na frente dele. Então ela se virou e saiu. E desta vez, ele a deixou ir. Os dias seguintes foram agonizantes. Ela ia ao trabalho, fazia seu trabalho, ignorava o jeito que a presença dele ainda fazia seu pulso acelerar. Mas ambos sabiam que as coisas não eram as mesmas. Até a noite do gala. Era o maior evento do ano, cheio da elite de Nova York. E Avery não teve escolha a não ser comparecer. Passou a noite evitando Dominique, fingindo não notar o jeito que o olhar dele a seguia pela sala. Mas então, quando estava prestes a sair, sentiu uma mão em seu pulso. Ela se virou. Lá estava ele, Dominique, a gravata afrouxada, os olhos mais escuros do que ela já vira. O que está fazendo? Ela sussurrou. Ele não respondeu. Em vez disso, a puxou para um canto isolado, fora de vista da multidão. Não posso mais fazer isso, ele disse, sua voz crua. O coração dela martelava. Não temos escolha. A mandíbula dele se tensionou. Que se dane as escolhas. E então, antes que ela pudesse dizer outra palavra, ele a beijou. E assim, tudo mais desapareceu. Quando finalmente se separaram, sua testa repousou contra a dela, sua respiração irregular. Não me importo com o conselho, ele murmurou. Não me importo com as regras. Eu me importo com você. A visão de Avery embaçou. Diga que não estou sozinha nisso, ele sussurrou. Ela exalou trêmula. Você não está. Dominique segurou seu rosto, seu toque gentil, mas firme. Então vamos lutar, ele disse. Juntos. E pela primeira vez em semanas, ela permitiu-se ter esperança, porque isso não era apenas um caso, era real. E ela não estava pronta para desistir. Não agora. Nunca.